Muito bem, chegamos ao fim de mais uma sessão ordinária, nona sessão ordinária do ano, com 3 projetos aprovados. O primeiro projeto aprovado denomina a Rua José Leite da Silva, atual Rua 4 do Jardim Residencial Golden Park. O Residencial Golden Park fica aqui perto do centro, ainda na região oeste, na região aqui centro-oeste de Jacareí, e a Rua José Leite da Silva foi um projeto de autoria do vereador Aderbal Sodré, que essa Rua 4 vai passar a ser chamada agora de Rua José Leite da Silva. Esse projeto foi aprovado por unanimidade, por aclamação aqui pelos vereadores. Já o segundo projeto, esse já deu um pouquinho mais de discussão, né, Rodrigo? O segundo e o terceiro projeto. O projeto de lei do Executivo, esse é o projeto do prefeito Isaías Santana, altera a estrutura administrativa da administração pública direta e indireta, cria, transforma, incorpora e extingue cargos de provimento efetivo. Foi discussão única e o Rodrigo vai comentar aqui com a gente como é que foi. Rodrigo, teve uma participação de servidores bem grande e são 3 cargos que vão ter alterações. Conta para a gente quais cargos são esses e quais são as alterações. Isso, Sibeli, são 3 cargos. Na verdade, o agente de combate a endemias, né, que está se transformando em uma nomenclatura que é uma adequação do Ministério da Saúde, que é um cargo que a gente chamava, tinha uma outra função aqui, né, um outro nome. E para isso, essa alteração, no caso e também do caso do auxiliar de saúde bucal, né, e do coveiro. Então, são esses 3 cargos que estão recebendo essas novas adequações. No caso do coveiro, é uma adequação de referência, né, uma adequação salarial no caso. Nesse caso do auxiliar de saúde bucal, são 78 vagas que estão sendo criadas. Todas vão ser por concurso público, né, 40 horas semanais, salário de R$ 1.312,69. No caso do agente de combate à endemia, são 113 vagas, também 40 horas semanais, com vencimentos de R$ 1.868,93. Vale dizer que, para esses cargos de agente de combate a endemias, o Ministério da Saúde ele faz uma compensação para o município de 95% do valor desse vencimento. Ou seja, é um ótimo investimento, vamos dizer assim, para o município, que ele contrata mais pessoas, né, contrata mais servidores para desenvolver essa função de saúde pública, e em contrapartida recebe essa compensação de 95% desses salários. Quer dizer, é um custo muito baixo e por um serviço muito, muito importante para o município. Rodrigo, para esses 2 primeiros cargos, já existem alguns servidores que já ocupam com os nomes antigos e eles vão precisar fazer uma adequação para esses novos nomes, não é isso? Isso, exatamente. No caso, eles têm um prazo. No caso do auxiliar de saúde bucal, ele tem um prazo de 2 anos para fazer essa migração, né, para essa nova nomenclatura. E aí é um período de adequação que esses servidores vão ter que passar. No caso dos agentes, também tem uma adequação aí que já está em vigor. Vale lembrar que esses cargos já existem, né, no município, só com uma outra denominação, vamos dizer assim, e que para o ajustamento, no caso do auxiliar de saúde bucal, é uma compensação de uma lei federal de 2008, e no caso do agente de combate a endemias, uma questão inclusive de recursos públicos, né? Tanto porque o Ministério da Saúde vincula 95% de recursos para pagar esses servidores que atuam nessa função. Esse projeto foi aprovado por unanimidade, foi muito comemorado aqui por vários servidores que estiveram presentes também aqui nas galerias do plenário. O terceiro projeto aprovado, esse foi aprovado em segunda discussão e deu uma certa discussãozinha também. Esse projeto, ele altera a redação da lei sobre a venda de bebidas em recipientes de vidro. O autor foi o vereador Paulinho dos Condutores e o que ele propunha com esse projeto, Rodrigo? Ele propõe essa alteração no caso das bebidas, era proibido qualquer tipo de, né, venda de bebida alcoólica em recipiente de vidro, né? O Código de Normas trazia essa restrição. O vereador Paulinho achou, ouvindo essa demanda dos ambulantes e dos eventuais, né, que atuam no comércio informal da cidade, fazer por bem alterar essa parte do Código de Normas, permitindo o consumo de qualquer bebida, desde que não fosse no recipiente de vidro. E aí teve uma questão que foi colocada no plenário, que foi a proposta de emenda do vereador Arildo, juntamente com o Paulinho dos Condutores, que é o autor do projeto, da alteração, de que esse tipo de comércio desses ambulantes, desses eventuais, fosse feita mediante
uma concessão da prefeitura, né, uma autorização prévia da prefeitura, com todo tipo de fiscalização para que esse tipo de atividades possa acontecer. Quais são essas prerrogativas, né, que trataram agora no caso da emenda do vereador Arido junto com o Paulinho, de que fossem feitas esse tipo de comércio somente nos eventos oficiais da prefeitura. Então, quer dizer, não vale para qualquer situação, não é que agora um comerciante, um ambulante ou um eventual pode comercializar qualquer tipo de produto a qualquer momento, em qualquer lugar da cidade. Não. São eventos específicos da Fundação Cultural, ou seja, da prefeitura, que passam por uma fiscalização e também por um acordo prévio, né, uma liberação prévia dessa pessoa para poder atuar. Então, quer dizer, tem uma restrição maior agora nesse caso, né, para esse consumo de qualquer tipo de bebida, inclusive bebida alcoólica. Certo. Rodrigo, 3 vereadores foram contrários a esse projeto, eles se manifestaram. Qual o motivo deles serem contrários a esse projeto? Bem, no caso, os contrários foram o vereador Fernando da Ótica, na original, o vereador Juarez Araújo e o vereador Abel de Madureira. Em síntese, eles são contrários ao consumo da bebida alcoólica, né? Eles colocaram na justificativa deles, agora aqui no plenário, na defesa do projeto, de que a Câmara estaria incitando o consumo de bebida alcoólica, né? Mas que no caso aqui é muito mais uma questão social, né, de inclusão de uma atividade econômica para um contexto desses eventuais, desses ambulantes, para comercializar mais produtos, uma restrição mais rigorosa também, né? Então, o motivo pelo qual os vereadores votaram contrários foi justamente o de a Câmara estaria incitando o consumo de bebida alcoólica. Certo. E a gente teve um 4º projeto também. Esse projeto ele foi adiado por uma sessão. Quem pediu o adiamento desse processo, aliás, vou falar primeiro o projeto de lei, ele cria o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer em Jacareí, discussão única, o autor foi o vereador Paulinho dos Condutores. Eu vou perguntar para o Rodrigo no que consiste esse projeto e por que ele foi adiado por uma semana, Rodrigo. É uma forma também de compensação, né? A empresa que tenha um interesse em patrocinar algum tipo de atividade aqui em Jacareí relacionada ao esporte, por exemplo, um clube ou uma associação esportiva que desenvolva algum trabalho nesse setor, a empresa pode, de alguma forma, fazer uma doação, participar como parceira dessa atividade, vamos dizer assim. O projeto trata disso. Agora, o vereador Valmir foi, na verdade, o vereador que incitou essa necessidade de pedido de adiamento, em função de que o vereador colocou que, em período eleitoral, muitas pessoas, proprietárias de CNPJ, ou seja, proprietários de empresas, fazem esse tipo de doação durante campanha eleitoral, para candidatos. Então, foi uma preocupação do Valmir de que isso pudesse acontecer e que o projeto, de alguma forma, não tratava do assunto. Então, ele colocou essa questão, né, colocou no plenário talvez essa necessidade, e aí foi por bem consenso de que o projeto fosse adiado para uma sessão, muito provavelmente para que isso possa ser colocado no escopo do projeto, enfim, alguma forma de tentar restringir esse tipo de doação, né, financeira para candidatos que durante o período eleitoral. Vale lembrar que o vereador Valmir ele pediu o adiamento por 2 semanas. Aí o pessoal achou, não, 2 semanas é muito, tal. E ele explicou o motivo que ele tinha essa preocupação realmente de campanhas políticas, desse uso ser ser usado com segundas intenções, o pessoal poder reformar e beneficiar o esporte com segundas intenções, com o intuito de campanhas políticas. E aí, ele colocando isso, o pessoal repensou. O Fernando da Ótica pediu um adiamento por uma sessão e a sessão foi adiada e deve voltar na pauta da 10ª sessão ordinária. Mais alguma coisa, Rodrigo? Não, é só lembrar que foi exatamente isso. Já tinha criado um consenso de que o projeto ia ser votado, né? Que quando o Valmir pediu o adiamento, ele não falou o motivo. Ele só solicitou o adiamento, mas ele não colocou o motivo, né, não colocou o justificativo, isso passou batido, né, e aí continua a discussão. Aí o vereador, quando ele subiu na tribuna para falar sobre o projeto, ele colocou a ideia. E aí eu acho que os vereadores, por consenso, decidiram justamente fazer esse adiamento para tentar colocar de alguma forma esse pedido, essa tipo de restrição, vamos dizer assim, no projeto, para que ele venha com uma garantia melhor nesse ponto. É isso aí, essa foi a 9ª sessão ordinária. Se você quiser rever essa sessão, ela vai estar sendo reprisada na grade da programação da TV Câmara Jacareí. Nós encerramos por aqui a ordem do dia. Continue conosco com a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.